Eu tô bem. Tô bem pelo bem. Você vê que o milagre, ele extrai vida para gerar vida. Uhum. Eu estava dando virtude. Uhum. Eu entendo assim, sabe? Uhum. Porque de mim saiu virtude. Uhum. Então a vida saindo para gerar vida. E aí no quarto dia, que é esse dia que a Ju tá contando, eu estava 4 horas da tarde. A visita era às 4, só que 4 horas eu estava no monte, eu não conseguia levantar. Me deu uma dor na coluna tão forte. Ficou. Eu não conseguia, eu comecei a chorar porque deu o horário da visita. Só que aconteceu algo nesse momento. Eu comecei a chorar e eu senti a graça de Deus. Ao mesmo tempo. Eu chorava porque eu queria me levantar e ir, e eu comecei a ser envolvido por uma graça. E a gente sente quando Deus está se aproximando da gente. E aí eu entreguei ali uma lágrima. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho ninguém por profeta. Eu só tenho a tua palavra. E o meu pedido é, eu só quero ver o meu filho. Mas eu não tenho força nem para me levantar daqui. Então me dá a tua palavra. E nessa hora ele falou comigo. Ele me disse assim, ó, levanta-te. Isso te acontecerá para testemunho. Lucas 21:13. Glória a Deus. Amém. Quando ele falou isso, veio uma energia, eu me coloquei de pé e abri a Bíblia. Lucas 21:13. Isso te acontecerá para testemunho. Glória a Deus. A energia foi tão grande que quando eu saí, eu liguei pra minha mãe e ela falou, tá tudo bem? Eu falei, o bem tá curado. Glória a Deus. Falei pra ela, o bem tá curado. Perceba, enquanto eu estava lá, ele estava tendo a parada respiratória. Foi no mesmo dia, no mesmo momento. Olha só. Aí quando eu chego 5h15, 5h20 da tarde, o doutor Marcelo de Oliveira vem falar comigo. E ele vem assim, ele veio com um olho desse tamanho, e eu com um sorriso. Como é que você explica isso? O médico vindo assim, tenso, e eu sorrindo. Aí ele falou assim, pai, pastor, eu preciso falar algo pra você. Eu falei, sim. Aí ele falou assim, olha, o Ben teve uma parada. Aí eu, como assim, doutor? O Ben teve uma parada. E eu vendo ele ali. Cada dia era um médico. Então, o médico que falou comigo era um. Aí, depois, o doutor Marcelo, que foi o que entubou o Ben, foi falar com o Felipe de novo. Né? Aí ele Cada me dia era explicou. um médico que passava. Eu tava entubando ele. Na hora que eu fui destubá-lo, tirá-lo do oxigênio, o líquido voltou. E desceu aí. Desceu, eu não sei pra onde, pulmão, coração, sei lá pra onde é que desce. E o Ben perdeu a respiração. Eu chamei a doutora Sandra e o doutor Gustavo. E nós tentamos recuperar ele, ele não voltou. Aí eles usam a palavra perdeu, a gente perdeu o Ben. E eu coloquei ele na bancada e falei, meu Deus do céu, perdemos o filho do pastor. E a gente fez o procedimento novamente. E aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Porque quando você destuba, o líquido que volta, não tem como o médico controlar isso. Porque ele está tirando algo que vem aqui na traqueia, ele vem aqui embaixo. Ele falou, então é uma coisa que não é que tem um erro, não tem como eu controlar esse líquido. E ele voltou, e o Ben asfixiou e perdeu a respiração, e o coraçãozinho já fraquinho, na época, ele baixa o peso, ele teve a parada. Só que eu não consigo explicar uma coisa, eu falei, o quê? Foi muito forte, cara. Ele falou assim, eu não consigo explicar como é que ele voltou e voltou sem precisar de respiração. Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel. Oh, Foi meu fiel. Deus! Que Aí eu lindo. falei assim, Obrigado, Jesus. glória a Deus. Eu falei, doutor, então eu vou te explicar. Que horas foi isso aí? Ele, 16h04 da tarde. Eu falei, 16h04 eu tava orando. Ele falou, a oração faz coisas que a medicina não pode fazer. Eu ouvi isso 2 vezes no hospital, da doutora Maria, que eu contei ontem, e do doutor Marcelo. A oração, eu ouvi dos médicos, a oração faz coisas que a medicina não pode fazer. Precisamos orar. Precisamos Ele orar. falou assim, na minha frente, olhando no meu olho. A oração faz coisas que a medicina... Aí eu falei, por quê, doutor? Ele falou, cara, a gente deixou pra dar a notícia de que perdeu o Ben. Ele voltou, deu umas 2 tossidas, eu virado falando com a doutora, tentando trazer o desfibriladorzinho, que é desse tamanho, pra botar no peito dele, e ele voltou sem necessidade. Jesus, já tava roxo o menino. Ele falou pra mim, já tava roxo. Tinha morrido. Já tinha parado. Jesus ressuscitou. Eu falei, meu Deus, doutor. O senhor me matou em pé.